Capítulo 21. Dando ouvido aos demais. O poder da opinião sincera. Existe uma diferença profunda entre tocar a vida e viver a vida. Para tocar a vida, basta aparecer no trabalho toda manhã e esperar o dia passar. Já para viver a vida, é preciso ter direção, propósito, paixão e preparo. É viver no sentido mais completo da palavra. Mas por que tanta gente apenas toca a vida? Num silêncio, desespero. Sem saber para onde vai, nem o que está fazendo. Em primeiro lugar, é preciso empreender uma busca sincera para descobrir quem somos e que rumo queremos seguir na grande jornada da vida. Esse segundo lugar, é necessário ter uma disciplina considerável para de fato chegar lá, depois de saber para onde queremos ir. Embora pareça simples, muita gente não tem sucesso ao longo do caminho, porque não quer ter trabalho necessário para ir até o fim. Comentários: A dieta dos campeões. A maioria das pessoas nunca aprende a escutar bem e aquelas que a escutam nem sempre conseguem incorporar mudanças e melhorias ao seu comportamento. Porém, aquelas com capacidade de escutar e de se adaptar, de converter as mudanças de conceito para comportamentos, irão alcançar a posição mais elevada. Essas são as pessoas que sabem aprender. Elas irão superar as que não conseguem tirar partido das novas informações, dos novos métodos ou habilidades. Várias pessoas me dizem que não recebem muitas opiniões sobre elas mesmas. A maioria não recebe opiniões por um simples motivo, não quer recebê-las. Já conheci muita gente com quem é difícil conversar e quer deixar isso bem claro. São pessoas que não facilitam a interação, comportando-se e apresentando-se perante os demais de tal forma que emite um sinal vermelho impedindo qualquer possibilidade de diálogo sobre questões mais profundas. Aqueles que estão abertos às opiniões sabem como obtê-las e onde procurá-las. Se você quer ser um campeão, precisa seguir a dieta apropriada. E essa dieta são os comentários dos demais. Quando a tela congela. Tem um amigo a quem respeito muito. Apesar de ser uma pessoa muito agradável, às vezes seus pensamentos e suas emoções não transparecem nas formas de expressões. Certa vez, eu disse a ele que talvez fosse bom se abrir mais e expressar melhor os sentimentos positivos que tinha pelos outros. Minhas palavras o deixaram um pouco confuso. Então fui mais explícito. Sam, às vezes é difícil interpretar você, pois quando está refletindo, seu rosto se contrai. Não se contrai literalmente, mas essa é a impressão de que os demais têm. Na realidade, quando o Sam está pensando, ele mergulha profundamente em si mesmo e fica preso lá. Quando isso acontece, seu rosto perde a expressividade. Quando você está pensando, a tela fica congelada, enquanto seu processador está rodando dentro da sua cabeça. E então você parece zangado. Ele me olhou com um ar de incredulidade. Nunca ouvira isso antes. Sugeri que ele pedisse a opinião de sua secretária, assim como eu pediria a Amy, minha administradora sênior. Sua opinião ao meu respeito, e sei que ela seria sincera. Sam não ficaria à vontade nessa situação, então eu sugeri: vá para a sua casa e peça a opinião de sua mulher. Aposto que ela vai concordar comigo. Mesmo hesitando um pouco, ele fez o que sugeri. Sua esposa respondeu o que eu imaginei. Naquele dia, Sam começou a ter mais consciência do que o seu rosto transmitia ao mundo enquanto ele estava desligado, pensando em questões importantes. Agora, quando a tela congela, a mulher dele diz: Você está aí? Está feliz? E ele entende a mensagem. As opiniões dadas em uma relação em que faz confiança fazem toda a diferença. Usando emoções para evitar comentários. Há outro grupo de pessoas que usa uma estratégia para evitar que os outros lhe dêem opinião. São os chorões. Quando você tenta falar com eles sobre um assunto
que os deixa desconfortável, imediatamente começam a chorar. Choram porque você o está magoando. Você é o agressor e eles as vítimas. Você fez algo que o feriu. Descobri que muita gente usa as emoções para impedir que os outros opinem sobre as suas vidas. Uns choram, outros ficam bravos, se gritam, outros fogem e alguns se abstêm. Mas todos utilizam as emoções pelo mesmo motivo. São uma forma eficiente de interromper a sensação desagradável. Não querem ouvir opiniões porque não estão dispostos a lidar com as dores que eles causam, então empregam maneiras efetivas de interrompê-las assim que alguém toca em um ponto sensível. Encarando a tabela. A depressão da segunda-feira só reflete parcialmente o que os jogadores de futebol americano na NFL, na Liga Profissional dos Estados Unidos, sentem após o jogo de domingo à tarde. É a extuação da segunda-feira, a contusão de segunda-feira, a inflamação da segunda-feira. As partes do corpo que não estiveram doendo, provavelmente ainda estão sob efeito de analgésicos. Esse parece ser o momento ideal para expor seus fracassos pessoais em público perante todos os seus colegas. Provavelmente não, mas essa é a realidade semanal do atacante Anthony Munhoz durante a maior parte de sua carreira de 13 anos jogando pelo Cincinnati Bengals. O fato de ele não apenas aceitar essa avaliação pública de seu desempenho, como a considerar uma forma essencial, embora desagradável, de eliminar suas limitações, é a principal razão pela qual ele hoje está no Hall da Fama do esporte. Pouco após sua aposentadoria como jogador, convidei Anthony para dar uma palestra comigo em uma conferência nacional de educação. Essa nossa conversa, antes de palestra, da discussão, acabou se voltando como geralmente acontece para que eu precise para ser melhor em qualquer campo de atuação. Anthony nem sequer hesitou. Um dos principais segredos do seu sucesso era a tabela. Na segunda-feira seguinte, a cada jogo, antes de descansarem, ele e de começarem a estudar o adversário da semana seguinte, o Bengals encarava uma realidade implacável, uma grande tabela quadriculada. Do lado esquerdo constava o nome de cada jogador e nos espaços à direita avaliações quantitativas do seu desempenho numa escala de 1 a 10. Esse não era o momento para comentários gerais ou exame do jogo como um todo. Os jogadores eram avaliados em função de cada jogada que havia realizado em campo. Ali, de forma bem clara e direta, eram apresentados detalhes preciosos e oficiais sobre a reação de cada jogador às oportunidades que teve de dar o melhor de si e à disposição de todos os colegas e técnicos. Eu detestava aquilo ainda mais após uma derrota. Ele admitiu, queria que dissesse que havia atuado bem, desejava receber algum consolo por todo o seu sacrifício. A tentação, naturalmente, era observar a pontuação dos outros jogadores. Qual foi a nota do receptor que perdeu o passe que viraria o jogo? Meu substituto recebeu notas máximas, enquanto eu estava fora do campo. O técnico percebera que o sujeito do meu lado não estava arremessando com muitas precisões, mas aquele que realmente queria melhorar sabia que o caminho para o sucesso estava bem ao lado do seu nome. Anthony era e ainda é muito competitivo. Seu objetivo era obter 10 em todas as jogadas. Ele se esforçava para fazer os melhores possível, estudando os números e perguntando aos técnicos o motivo por trás deles. Não para pedir notas melhores, mas para identificar e corrigir eventuais limitações que esses índices relevavam. Max, atacante e ex-colega de Anthony, no Cincinnati, observou que o modo como Anthony buscava a perfeição demonstrava um trabalho incansável. Ele jogou 13 anos como se estivesse batalhando para conseguir uma vaga no time, disse Montoya. Anthony tem um tamanho de tem um tamanho de 1,98 m, 126 kg. E a técnica que lhe permitia fazer muito menos do que ideal
é ainda ser um ótimo jogador. Se adotasse uma atitude do tipo, eu sou assim, é pegar ou largar. Filhos de mãe solteira poderia ter ressentido das figuras masculinas autoritárias que lhe diziam o que deve fazer. Poderia ter posto a culpa por eventuais jogadores medíocres em seus joelhos avaliados. Ele passou por 3 cirurgias complicadas em 4 anos quando jogava na liga universitária, porém, só perdeu 3 jogos em 13 anos. Em vez disso, Anthony optou por prestar atenção e aprender, mesmo quando as críticas do técnico não estavam de tudo corretas. Um exemplo foi quando o técnico do Bengals, Jim McNally, insistiu para que Munhoz, que é canhoto, assumisse uma posição na lateral direita. Ele seguiu as instruções e foi eleito o melhor jogador estreante naquela posição. Depois, quando McNally mudou a ideia e deixou Munhoz voltar essa posição de canhoto, na qual começara a carreira, o jogador foi consagrado com uma sucessão de prêmios concedidos aos melhores profissionais. Da mesma forma, ele poderia ter ignorado a tabela, renegado as avaliações do técnico por não serem precisas, reclamando por não receber respeito merecido ou dado desculpas esfarrapadas para alguma nota baixa. Mas não, ele aceitava as informações e as usava para melhorar. Encerrou a carreira reconhecido como um dos grandes jogadores de todos os tempos. Medo, a fronteira final. Quando eu estava na pós-graduação, fui convidado a dar uma palestra juntamente com um colega na conferência anual da Associação Americana de Sociologia de Washington, D.C. Após a discussão, um senhor muito distinto, cuja reputação eu conhecia bem, se aproximou de mim e me apresentou. Era o diretor do Departamento de Sociologia de uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Durante a conversa, ele expressou interesse por minha pesquisa e perguntou: Você gostaria de vir para a nossa universidade fazer doutorado? Se aceitar o convite, você irá estudar e ser meu assistente nas pesquisas. Eu mal conseguia falar. Encontrava-me diante de uma lenda da minha área que estava pessoalmente me convidando para trabalhar com ele. Era muito mais do que eu teria sonhado aos 24 anos e com um extenso histórico de problema de aprendizado. Ao longo da minha vida, todos nós vemos diante de encruzilhadas. Algumas portas se abrem, outras se fecham. Raramente há um rumo claro, além daquele para o qual nossos próprios valores apontam. Quando comecei a pensar sobre todo o conceito das limitações pessoais, naturalmente comecei pelas minhas. Acredito que todos a temos e acho que elas nos afetam de muitas maneiras que mal começamos a compreender. Algumas são evidentes para todos, como a protuberância na cabeça do Richard, enquanto outras ficarão ocultas, que nem sequer sabemos que elas estão lá, ou percebemos quando afetam nossas decisões. Desde que estava na segunda série, quis que a minha vida servisse para algo que fizesse alguma diferença no mundo que eu vivia. Sempre quis crescer na realidade, qualquer que fosse o propósito da minha existência, e fazer todo o possível para ajudar os outros na realização deles. Com o tempo, entretanto, aprendi que minhas próprias limitações eram meus maiores obstáculos a esses desejos. Comecei a examiná-las com mais atenção e a compreender os vínculos e impactos que estavam tendo na minha vida. Se conseguisse identificá-las e trabalhar para eliminá-las, eu sabia que minha trajetória seria diferente e que meu desempenho alcançaria outro patamar. Por que estou dizendo tudo isso? Porque naquele dia eu recusei a oferta que mudaria a minha vida. A lição que aprendi naquele dia, mas que não compreendi completamente até muitos anos mais tarde, é que todos contamos história para nós mesmos. Na verdade, nossa vida é composta por elas. São essas histórias que constituem a pessoa que acreditamos ser. Eu tive a oportunidade de estudar com um dos maiores intelectuais da minha época, da minha área de atuação, e recusei a oferta. Tinha vários bons motivos para não ir, entre os quais o custo antes de me mudar e o da própria mudança. Além disso, eu precisava dar atenção a muitas coisas em casa. Meus motivos foram a história que eu contava aos demais para explicar por que não aceitar aquela oportunidade incrível. É claro que contei essa história a mim mesmo. Era tão convincente que até eu acreditei nela. Eu precisava acreditar para não me sentir mal por rejeitar o convite
e tudo o que apresentaria para o meu futuro. Contamos história a nós mesmos para não precisarmos encarar uma verdade difícil ou dolorosa. E qual era a verdade? Eu tinha medo de fracassar. Ainda tomado por uma força sensação de deslocamento que surgiria na infância, justamente com a minha dificuldade de aprendizado, eu não conseguia enxergar as muitas vitórias que alcançara, somente o risco de mais uma derrota humilhante. As perspectivas de ir para um lugar desconhecido, uma universidade de prestígio, para acabar fracassado, era demais para mim. Esse fracasso iria expor meus medos mais profundo e arruinaria a minha história, embora nesse caso eu fosse acabar inventando qualquer coisa para justificar meus insucessos. Ou a culpa era de outra pessoa, ou o momento não era o ideal, ou qualquer outro detalhe que melhorasse a história. Anos mais tarde, quando eu encarei o motivo real pelo qual eu não havia ido para aquela universidade, fiquei decepcionado comigo mesmo. Não por recusar o convite, mas por me permitir que meus temores tomassem a decisão no meu lugar. Receber uma oportunidade era uma coisa, mas descobri que eu continuava tão deslocado quanto temia era algo totalmente diferente. Era preferível dizer que eu fora aceito, mas optara por não ir. Então decidi que meus temores não tomaria mais as decisões por mim. Quando eu sentisse medo, minha escolha seria encará-lo e fazer aquilo que eu estava me atemorizando. E isso naturalmente me traz até você, amigo. O que você vai fazer? Vai identificar suas limitações pessoais e enfrentá-las ou decidirá pelo caminho mais fácil de contar uma história de si mesmo? A escolha é sua. Você sabia que nascemos só com dois medos? Chegamos ao mundo com dois temores inatos: o medo de cair e o de ruídos altos. Todos os outros medos que temos na vida são adquiridos. Alguns temores são pela nossa segurança em um mundo altamente complexo e agitado, enquanto outros aprendemos pelo caminho como reações a ameaças imaginárias ou perigos ocasionais que deixam de existir. Portanto, tudo que foi adquirido pelo caminho pode ser deixado para trás quando quisermos. Recuse-se a permanecer limitado. Também descobri que parecem existir apenas duas razões reais para não mudar: o medo de falhar e o de não se importar suficientemente consigo mesmo e com os demais para levar a cabo as mudanças. Não permita que o receio ou a apatia impeçam de fazer as mudanças necessárias. A gente que conta com você. Goste ou não, os outros precisam de você. Alcance todo o seu potencial. A pergunta para você é: eles merecem isso? Você merece? Eu acredito que sim. As mudanças farão você chegar a novos patamares. Fui testemunha de mudanças que Terry fez altamente, alterando seu relacionamento com a equipe de corrida e alcançando resultados memoráveis. Nolan Ryan mudou alguns relacionamentos empresariais e eu transformei meu hábito de adotar todas as ideias novas com que me deparava. Meu sócio parou de ser obcecado em deixar tudo perfeito e um dos meus filhos deixou de ser irresponsável com o dinheiro. Um de meus amigos mais íntimo hoje é mais protetor. Inúmeros jovens aceitaram mudar em busca da chance de um futuro diferente. Cada um de nós tem limitações pessoais para superar. Precisamos apenas de um plano para saber por onde começar. Não me importo de ter limitações pessoais que preciso encarar. Só não quero ter no ano que vem as mesmas que tenho este ano. Ainda estou crescendo, mas a cada passo me torno mais aquele que estou destinado a ser. E isso me anima. Desejo ser essa pessoa e quero celebrar a vida com aqueles que também escolheram ser tudo aquilo que pode ser. Espero que nessa jornada você também descubra a vida que, no fundo, sempre soube que poderia ter. Conclusão: criado em cativeiro. Ao chegar à nossa propriedade, onde fica meu escritório, é impossível não reparar uma fazenda pitoresca à esquerda. Incrivelmente pacífica, ela está repleta de diversos antílopes
e cervos exóticos. A cerca que rodeia a propriedade está bem próxima da estrada, então os animais ficam a pouca distância do carro ao passarmos por lá. Mais de uma vez já me peguei olhando para eles, jogando o rumor súbito do cascalho que avisou que o carro estava saindo do asfalto. Como todo mundo, aprecio a beleza, a elegância dessas criaturas majestosas, mas o que mais me intriga é que, aparentemente, de comum acordo, elas aceitam a fronteira artificial imposta pela cerca que meu vizinho instalou, que tem aproximadamente 1,20 m de altura. Até os mais jovens conseguiram saltá-la. Porém, nenhum deles faz isso, embora nasçam com a capacidade inerente de escapar às barreiras que os detêm, algo os impede. Talvez seja porque, criados em cativeiro, nunca tenham conhecido nada além de um mundo cercado. A força e a capacidade de sair, eles têm. O que não tem é a visão. A cerca é uma metáfora vivida das limitações da vida humana. Todos os dias, homens e mulheres vendem baratos seus potenciais em virtude das deficiências que aceitam sem resistência, as quais muitas vezes são impostas por eles mesmos. Garanto que, ao identificar e lidar com as suas limitações pessoais, você entrará em um novo mundo de oportunidade e satisfação muito além das cercas. Estou esperando do lado de fora da cerca para celebrar com você.